Meu irmão e sua nova esposa exigiram $25.000 como presente de casamento, já que sou rico e solteiro, e quando me recusei, eles me insultaram. Então os expulsei do meu apartamento. Para contexto, tenho 30 anos. Meu irmão mais novo, Frank, 27 anos, namora Vanessa, de 25, há alguns anos, e sempre nos demos bem até recentemente. Eles ficaram noivos há algumas semanas e decidiram fazer um casamento pequeno e íntimo, apenas para suas famílias e alguns amigos, sem precisar de muito planejamento. Fiquei feliz por eles, mas na festa de noivado de 2 semanas atrás, Vanessa me chamou de lado e disse que precisava falar comigo em particular. Ela explicou que, como o casamento seria pequeno e com poucos convidados, queriam discutir os presentes diretamente, pois desejavam algo prático. Já tinham deixado claro que só aceitariam dinheiro, e embora eu achasse um pouco direto demais, não me importei. Mas então Vanessa disse que todos os outros poderiam dar o que quisessem, menos eu. No meu caso, tinham um pedido especial. Queriam que eu desse $25.000 como presente de casamento. Achei que fosse uma piada, pois de jeito nenhum assinaria um cheque com esse valor. Achei absurdo ela sequer me pedir isso. Ela insistiu, dizendo que já havia conversado com meu irmão e que, como eu tinha meu próprio negócio e era a pessoa que mais ganhava dinheiro entre todos que conheciam, eles achavam justo me pedir essa quantia. É verdade que eu ganho muito bem com meu negócio de joias, mas isso não significa que preciso gastar tanto com eles. Recusei imediatamente e disse que assinaria um cheque com um valor que eu achasse apropriado, mas $25.000 estava fora de questão. Ela então começou a discutir comigo, dizendo que eu estava sendo mesquinho e insensível, porque eles realmente precisavam desse dinheiro. O plano deles era abrir uma empresa própria e usariam essa quantia como capital inicial. E já que eu não tinha marido nem filhos, não precisava tanto assim desse dinheiro apenas para mim. Como eu ganhava mais do que suficiente, o mínimo que eu poderia fazer era contribuir para a família. Eu já estava sem paciência e disse que não queria nem discutir esse assunto, pois ela claramente estava ultrapassando os limites. Então ela afirmou que se eu não desse o dinheiro que pediram, era melhor que eu nem comparecesse ao casamento, pois estava claro que eu não queria ajudar. Naquele momento, apenas saí da festa sem fazer escândalo, porque não queria discutir isso com mais ninguém. Sabia que só levaria a mais uma briga, e eu realmente não estava no clima para isso. Apenas disse a todos que estava com dor de cabeça e fui para casa. Assim que cheguei, liguei para o meu irmão e contei tudo o que Vanessa havia dito. Para minha surpresa, ele já sabia de tudo e apoiava completamente a ideia. Ele disse que, sendo meu único irmão mais novo, esse era o mínimo que eu poderia fazer por ele agora que estava começando uma nova fase da vida. Além disso, os dois estavam planejando sair dos empregos e precisavam desse dinheiro, então, ao recusar, eu estava sendo egoísta. Quando ele disse isso, apenas desliguei o telefone enojado. Mas não acabou aí. Depois desse dia, os dois começaram a me incomodar sem parar. Vanessa até me mandou uma mensagem jogando toda a culpa em Frank, dizendo que ele tinha apenas um emprego insignificante e que até ela já estava cansada do trabalho sem futuro. Eles precisavam desesperadamente do dinheiro para abrir um negócio próprio, e minha recusa foi extremamente egoísta. Para contexto, Frank trabalha com vendas e Vanessa é analista de dados na mesma empresa. Ela ganha um pouco mais do que ele, mas ainda assim, os dois ganham muito menos do que eu. Mas esse é um problema deles, não meu. Não entendo por que esperam que eu seja tão generoso, especialmente considerando que nos últimos anos, acho que já fiz mais do que o suficiente por eles. Desde que a empresa onde trabalham sofreu um impacto financeiro por causa da pandemia, precisei ajudá-los financeiramente várias vezes. E fiz isso sem reclamar, nunca pedi o dinheiro de volta, porque ele é meu irmão e sempre tivemos um bom relacionamento. Mas esse é o máximo que posso fazer. Além disso, venho permitindo que eles morem de graça em um apartamento que pertence a mim. Eles se mudaram para lá há vários anos, então acho que já até se esqueceram disso. Mas eu já estava cansada dessa situação. Há alguns dias, decidi que já era o suficiente e que precisava despejá-los. Isso não seria um problema, pois eles estavam morando lá sem pagar aluguel, não havia nenhum contrato por escrito, e sinceramente eu nem me importava mais. Só queria que saíssem, porque sentia que estavam passando dos limites, e eu simplesmente não podia deixar isso acontecer. Ontem eles se casaram, e obviamente eu não fui ao casamento. Mas o que realmente me irritou foi o e-mail condescendente e arrogante que eles me enviaram na noite anterior. Eles não tinham outra forma de me contatar, já que eu já havia bloqueado os dois em todos os lugares, então tiveram que se contentar com um e-mail. Mas independente do meio, o que disseram foi horrível. Eles me chamaram de egoísta e narcisista, disseram que eu não me importava com ninguém além de mim mesma, e que era por isso que eu não tinha marido nem filhos. Só para esclarecer, isso é uma escolha pessoal. Eu não tenho interesse em me casar ou ter filhos agora, e acho que nunca terei. Não me envergonho disso, mas o fato de eles trazerem esse assunto à tona para me pintar como a vilã da história e usarem isso contra mim foi simplesmente baixo, especialmente considerando tudo que já fiz por eles no passado.
Também disseram que, para eles, estava muito claro que eu me importava mais com meu dinheiro do que com a família e que, por isso, tinham perdido todo o respeito por mim. Depois, seguiram me xingando ainda mais. Não sei porquê, mas aquele e-mail realmente me afetou. E foi por isso que, enquanto eles estavam se casando, eu decidi ir até o apartamento e trocar as fechaduras. Sei que isso não é exatamente legal, mas também sei que eles não poderiam me processar, pois isso exigiria dinheiro, e boa sorte para eles com isso. Eles descobriram hoje, já que passaram a noite em um hotel de luxo próximo, onde fizeram a comemoração do casamento com um jantar e tudo mais. Eu sabia disso porque, inicialmente, eu deveria estar lá, mas, é claro, não compareci. Hoje, quando voltaram para casa, ficaram furiosos e imediatamente vieram até minha casa, pois sabiam que eu era a única pessoa que poderia ter feito isso. Mas me recusei a deixá-los entrar, mesmo quando Frank começou a chorar e me acusar de arruinar o início da sua vida de casado. Apenas disse que se eles realmente quisessem continuar morando naquele apartamento, deveriam ter sido gratos ao dono, mas, em vez disso, escolheram me insultar e me desrespeitar repetidamente só porque eu não estava disposta a me sacrificar por eles. Então, agora, eles teriam que lidar com isso. E se não gostassem, poderiam procurar um advogado, assim como eu. Acho que Vanessa percebeu que não adiantava discutir comigo, então apenas disse que não queria mais voltar para o apartamento, mas que eu pelo menos deveria destrancá-lo para que pudessem pegar suas coisas e encontrar outro lugar para morar. Isso me pareceu razoável, então fui até lá. Eles foram em um carro separado, e eu destranquei o apartamento para que começassem a recolher suas coisas. Demorou um pouco para encontrarem caixas suficientes, mas deixei claro que teriam que sair ainda hoje. Frank tentou discutir comigo o tempo todo, mas Vanessa nem sequer reconheceu minha presença. Em cerca de 3 horas, eles já tinham empacotado tudo. O apartamento já estava mobiliado na maior parte. E quanto às poucas coisas que eles compraram com o próprio dinheiro, prometi que providenciaria a mudança para o próximo apartamento deles. Por fim, eles foram embora, e eu tranquei o apartamento novamente. Foi assim que passaram o primeiro dia como marido e mulher, e eu estava bastante satisfeita comigo mesma. Até algumas horas atrás, quando meus pais me ligaram e disseram que o que eu tinha feito era completamente desnecessário. Eles disseram que Frank e Vanessa apareceram na casa deles com todas as suas coisas, chorando, e que estava óbvio que estavam muito abalados. Não é como se minha família não soubesse da situação. Eu já havia contado tudo no dia seguinte à festa de noivado, mas naquela época, eles disseram que não iam se meter, pois éramos adultos e deveríamos resolver isso entre nós. Achei isso justo, mas de repente agora eles decidiram interferir, e eu não achei isso legal. Fiquei muito irritada com eles e disse que não achava certo que estivessem se intrometendo agora, especialmente depois de terem escolhido ficar calados antes. No entanto, me disseram que antes a situação não estava tão ruim, mas depois do que fiz, tudo saiu do controle, e por isso sentiram que precisavam intervir, pois minha atitude foi simplesmente exagerada. Contei a eles sobre o e-mail e tentei me explicar, dizer o quanto fiquei chateada com a maneira como fui tratada, mas mesmo assim, meus pais continuaram insistindo que meu comportamento foi inaceitável e que havia várias maneiras melhores de lidar com a situação. Disseram que se eu realmente queria tanto que eles saíssem, poderia simplesmente ter falado com um advogado, seguido o processo legal, dado um prazo para que deixassem o apartamento e resolvido tudo de uma forma mais tranquila. Mas em vez disso, escolhi ser vingativa e arruinar completamente o primeiro dia deles como marido e mulher. Agora, depois de falar com meus pais, estou me perguntando se realmente fiz a coisa certa ou não, porque da maneira como colocaram a situação, sinto que talvez tenha sido um pouco dura demais. Então, eu fui a babaca por expulsar meu irmão e sua esposa do meu apartamento um dia depois do casamento? Edith, ok, então a situação do apartamento é um pouco complicada. Na verdade, esse foi o primeiro apartamento onde morei sozinha, então tinha um valor sentimental para mim. Quando comecei a ganhar uma quantia razoável de dinheiro, a primeira coisa que fiz foi comprar a casa onde moro agora. Então, cerca de 2 anos depois, fiquei sabendo que meu antigo senhorio estava vendendo o apartamento onde eu morava antes e decidi comprá-lo. Nem custou tão caro, pois era um apartamento relativamente pequeno e precisava de muitas reformas. Então consegui comprá-lo por um valor baixo e fiz todos os reparos necessários. Enquanto isso, Frank veio até mim e disse que precisava de um lugar para ficar por um tempo, porque ele e Vanessa estavam ficando sérios e queriam morar juntos. Mas naquela época Frank ainda morava com nossos pais, então me perguntou se poderia se mudar para o meu apartamento. Como eu não estava usando o imóvel, disse que sim, porque achei que eles ficariam lá por alguns meses e depois encontrariam um lugar próprio. Mas eles se mudaram e nunca pagaram aluguel. Eu nunca pedi porque, afinal, ele era meu irmão. Nós nos dávamos bem, e eu sabia que ele não ganhava tanto quanto eu. Além disso, eu não precisava do dinheiro do aluguel tanto quanto ele precisava economizar, algo que o próprio Frank reconheceu várias vezes. Então deixei que morassem lá sem pagar nada. Nunca toquei no assunto, e acho que com o tempo eles simplesmente esqueceram disso. Mas eu não.
Então essa é a situação do apartamento. E claro, agora me sinto meio estúpida por nunca ter cobrado aluguel, mas honestamente só estava tentando fazer algo bom pelo meu irmão. Nos últimos anos, depois que crescemos e deixamos para trás aquela fase infantil de brigar por coisas pequenas, sempre fomos muito próximos. Achei que entre todas as pessoas da minha família, pelo menos Frank me entenderia. Mas agora não me sinto mais assim. Acho que tirá-los do meu apartamento foi algo necessário para ensiná-lo uma lição. Se essa lição foi dura demais ou não, eu realmente não sei. Mas pelo que acabei de contar, acho que está muito claro que sempre tentei estar presente para o Frank, então não entendo por que ele escolheu agir assim comigo. E nem posso dizer que isso foi tudo por causa da Vanessa, porque durante todo o tempo que estiveram juntos, ela sempre se deu bem comigo, algo que mencionei logo no início. O comportamento deles recentemente tem sido completamente estranho, e simplesmente não consigo entender. Atualização 1. Ok, já faz uma semana desde o casamento e eu falei com meus pais. Disse a eles que não me arrependo do que fiz. Durante anos, deixei Frank e Vanessa morarem no meu apartamento sem pagar aluguel, e o mínimo que poderiam ter feito era ser ingratos por isso. Mas em vez disso, escolheram me desrespeitar e me insultar, insistindo nessa história mesmo depois de eu deixar muito claro que não ia assinar um cheque de $25.000, porque essa era uma exigência ridícula para qualquer pessoa. Se meus pais não conseguem entender por que fiz o que fiz, então eu também não preciso ficar explicando a mesma coisa para eles repetidamente. Ou eles entendem ou não entendem. E como decidiram que não vão entender, então para mim chega. Antes disso, meus pais nunca tomaram partido, mas para ser honesta, todas as brigas anteriores foram quando éramos mais novos e não significavam muita coisa. Mas desta vez é diferente. Essa briga tem um peso real para nós dois, e está muito claro de que lado eles estão. Eles se esforçaram muito para me fazer sentir culpada, tentando me convencer de que fiz algo horrível, mas eu realmente não acho que tenha sido assim. Aquele e-mail que Frank e Vanessa me enviaram foi cruel, e eles deveriam agradecer pelo fato de que eu apenas os expulsei do apartamento. Eu poderia muito bem pedir que me devolvessem todo o dinheiro que pegaram emprestado ao longo dos anos. E mesmo que se recusassem a pagar, eu poderia simplesmente contar isso para as pessoas, e sei que isso não pegaria nada bem para eles. Até agora, apenas nossos pais sabiam da situação, mas eu poderia começar a falar sobre isso para outras pessoas também. Aí sim veríamos o que todo mundo teria a dizer sobre essa história. Por enquanto, só não fiz isso porque não quero alimentar mais drama. Quero seguir em frente. Sou uma pessoa ocupada e não tenho tempo para esse tipo de besteira. E é exatamente por isso que eles acham que podem fazer e dizer o que quiserem sem nenhuma consequência. Mas já deixei muito claro para os meus pais que se eles querem mexer comigo, então que estejam preparados para lidar com as consequências também. Se não aguentam, então não deveriam se sentir tão à vontade para me atacar. E é isso. Falei com eles há alguns dias e hoje percebi que me bloquearam. Mas, sinceramente, não me importo. Claro, no começo me senti um pouco mal com isso, mas agora, depois de algumas horas, só sinto raiva de tudo. Sei que isso é uma estratégia para me fazer sentir culpada e me obrigar a pedir desculpas, mas isso simplesmente não vai funcionar. Atualização 2. Já faz 2 semanas desde que os expulsei do apartamento e ontem à noite, recebi um e-mail de Frank e Vanessa, algo que eu não esperava mais, já que, desde minha última ligação com meus pais que mencionei na atualização anterior, ninguém mais havia entrado em contato comigo. Achei que essa história já estivesse encerrada, mas claramente não é o caso, porque ao ler esse e-mail, percebi que era ainda mais desrespeitoso do que o anterior. No começo, até pensei que estavam se desculpando, pois iniciaram dizendo que sentiam muito por terem ferido meus sentimentos, mas logo esclareceram que não tinham a intenção de me machucar com os insultos, e sim que eu provavelmente fiquei ofendida porque tocaram em um ponto sensível. Segundo eles, sabiam muito bem que eu estava apenas ficando amarga com a idade, pois já tenho 33 anos e ainda não consegui manter um relacionamento duradouro, e foi por isso que não tenho marido, muito menos filhos. Disseram que, no fundo, eu estava com inveja deles, pois tinham tudo o que eu queria para mim mesma e, por esse motivo, me recusei a ajudá-los e os expulsei de casa. Depois de mencionarem minha amargura e egoísmo, disseram que sentiam muito por terem falado algo assim, que deveriam ter previsto que a verdade me machucaria, mas, no fim das contas, estavam dispostos a me perdoar pelo que fiz, pois, segundo eles, minha atitude provavelmente veio de um lugar de raiva, já que pessoas felizes não expulsam seus próprios irmãos de casa por brigas pequenas e insignificantes. Eles continuaram dizendo que, levando em consideração minha atitude, era até bom que eu não tivesse marido ou filhos, pois, se tivesse, provavelmente arruinaria a vida deles também por causa do meu ego e dos meus problemas psicológicos de raiva. Isso foi só o primeiro parágrafo do e-mail e eu já estava furiosa ao final dele, mas mesmo assim, respirei fundo e continuei lendo, pois queria saber exatamente o que mais tinham a dizer sobre mim para poder afastar qualquer resquício de culpa pelo que fiz. Conforme lia, ficava ainda mais claro para mim que tudo o que fiz foi mais do que merecido e que, na verdade, eles mereciam algo ainda pior.
Tudo que mencionei até agora já foi condescendente e cruel o suficiente, mas a coisa ficou ainda pior no segundo parágrafo, quando disseram que, mesmo estando chateados comigo agora, ainda gostariam de me dar um conselho para o futuro. Sugeriram que, em vez de agir como uma louca o tempo todo, eu deveria começar a fazer yoga e relaxar, pois meus problemas já estavam começando a aparecer no meu rosto, e que se eu realmente quisesse ter uma vida feliz ao lado de um marido e filhos, deveria me apressar e prender alguém logo, pois não estava ficando mais jovem. Afirmaram que eu poderia até escolher me casar com o trabalho, mas que no fim, acabaria ficando sozinha, e pelo jeito que estou aparentando agora, isso provavelmente não acabaria bem para mim. Sim, eles realmente atacaram minha aparência e sabem que esse é um ponto que me deixa um pouco insegura. O resto do e-mail nem é tão relevante assim, pois foi só mais um monte de besteira sobre como eu sou uma pessoa horrível, mas tudo isso realmente mexeu comigo, a ponto de eu decidir expor a situação nas redes sociais. Nem me dei ao trabalho de mudar nada, apenas tirei um print do e-mail inteiro e publiquei, junto com um texto explicando detalhadamente tudo o que aconteceu até agora. Desde o início da briga, o motivo de toda essa confusão e o quanto eles foram ingratos, sem esquecer de mencionar a questão do apartamento. Isso foi ontem à noite, e hoje de manhã, recebi uma enxurrada de mensagens e comentários dos meus amigos e até de alguns parentes, todos demonstrando apoio a mim. A maioria das pessoas está chocada com o fato de que Frank foi capaz de fazer algo assim, o que é exatamente como eu me sinto, pois nunca imaginei que ele chegaria a esse ponto e faria ataques tão baixos. No entanto, alguns amigos dele também entraram em contato comigo pessoalmente e disseram que para eles isso não era nenhuma surpresa, pois, nos últimos anos, desde que começou a namorar Vanessa, Frank começou a mudar para pior. Talvez eu nunca tenha percebido porque ele nunca agiu assim comigo diretamente, mas, segundo esses amigos, houve uma mudança clara na maneira como ele passou a tratar as pessoas, tornando-se alguém que se aproveitava dos outros, exigia que fizessem coisas para ele e agia como um mimado. Por causa dessa atitude, ele já havia perdido alguns amigos, e agora que penso bem, faz sentido, pois mesmo que ele sempre tenha sido educado comigo ocasionalmente, eu percebia que ele agia de forma estranha com outras pessoas, de um jeito que não parecia nada com o Frank que eu conhecia. Talvez essa situação realmente não devesse ter sido uma surpresa para mim, mas, de qualquer forma, a postagem já foi feita e é óbvio que a maioria das pessoas está do meu lado nessa história. Se eles quiserem continuar me enviando mensagens horríveis, ótimo, porque eu só preciso postar tudo isso nas redes sociais e deixar que as palavras deles voltem contra eles mesmos. Atualização 3. Já se passaram 2 dias desde que fiz minha postagem sobre a situação e hoje, meus pais finalmente me ligaram para dizer que não aprovavam o que Frank havia escrito naquele e-mail e que ficaram muito desapontados ao descobrir. Era exatamente isso que eu estava esperando, que meus pais percebessem que estavam do lado errado o tempo todo. Então, disse a eles que apreciava o fato de terem me ligado para se desculpar, mas que isso era muito pouco e já era tarde demais, pois eles já tinham me bloqueado uma vez e me feito sentir mal só porque eu estava me defendendo, e neste momento, o que eu mais precisava era de tempo e espaço para processar meus sentimentos, então eles teriam que aceitar isso. Eles me contaram que pediram para Frank e Vanessa saírem da casa deles e que tiveram uma grande briga com os dois, mas que no final, eles acabaram indo embora. Pelo tom da conversa, parecia que meus pais achavam que estavam me fazendo um grande favor ao expulsá-los e que estavam apenas fazendo a coisa certa, mas eu apenas disse que não me importava nem um pouco, mesmo que tivessem deixado os dois continuarem morando lá. E essa era a verdade. Eu realmente não me importaria. Mas, de qualquer forma, meus pais acharam que eu estava blefando e me disseram que eu podia fingir ser durona o quanto quisesse, mas que no fundo, sabiam que eu sentiria a falta deles, então eu poderia levar o tempo que quisesse, mas que eventualmente voltaria para eles, pois tinham certeza disso. Eu apenas disse para não apostarem nisso e desliguei o telefone. Não me dei ao trabalho de bloqueá-los, porque sabia que se fizesse isso, eles ficariam ofendidos e começariam a me incomodar ainda mais. Pelo menos, se eu não os bloqueasse, só me perturbariam de vez em quando. Enfim, essa é a situação com meus pais. E embora eu não esteja exatamente satisfeita com o pedido de desculpas morno deles, porque mesmo admitindo que estavam errados, ainda disseram que não achavam que o que eu fiz foi uma boa decisão e que mantinham essa opinião, deixei claro que eles poderiam continuar pensando assim, mas que eu também manteria minha posição, porque, para mim, eu fiz a coisa certa, e isso era tudo o que importava. Eles podiam ficar com o pedido de desculpas para eles mesmos, porque eu realmente não queria. Nas últimas semanas, já me acostumei a não falar com ninguém da minha família e, para ser honesta, achei que seria muito mais difícil do que realmente foi. Mas, no fim das contas, tenho muito trabalho para fazer e ainda tenho meus amigos ao meu lado, então, na verdade, isso não está sendo nem de longe tão complicado quanto eu imaginei que seria. Atualização 4. Ei, já faz 2 semanas desde que fiz aquela postagem e a essa altura, praticamente todo mundo da família já sabe o que aconteceu entre mim e Frank.
Pelo que eu vi, ninguém está do lado dele. Ninguém quer falar com ele e até os amigos que ele costumava ter entraram em contato comigo para dizer que ele está se tornando uma pessoa cada vez mais difícil de lidar. E como eles não estavam dispostos a me ligar para tentar me obrigar a apagar a postagem, Frank decidiu cortar relações com todo mundo. Pelo que soube, no momento ele e Vanessa estão morando com os pais dela e estão tentando convencer todo mundo a me odiar, espalhando que eu sou o problema, que sou uma pessoa amarga e horrível, basicamente repetindo tudo que já haviam dito naquele e-mail. Mas ninguém quer falar com eles. Então, eles estão sendo bloqueados por todo mundo, um por um. Chegaram até a tentar convencer as pessoas de que eu estava mentindo sobre toda essa história, mas, sinceramente, não sei como imaginaram que alguém acreditaria nisso, porque eu literalmente postei os prints da conversa. Como eu poderia estar mentindo se tenho as provas? De qualquer forma, acho que isso não importa, porque ninguém acredita neles, ninguém gosta deles e ninguém quer manter contato. Então podem continuar falando o que quiserem, pois isso realmente não vai fazer diferença para mim. Por outro lado, em uma nota mais feliz, coloquei meu apartamento para alugar há algumas semanas e recentemente encontrei um inquilino. Agora, o imóvel vai me gerar mais uma fonte de renda, então as coisas estão indo muito bem para mim e não tenho do que reclamar. História 2. Flagrei minha esposa tendo um caso depois de pedir que ela ajudasse meu melhor amigo quando sua esposa faleceu. Mais tarde ela fez um aborto porque não sabia quem era o pai. Não sei nem por onde começar, não consigo descrever o que estou sentindo agora nem encontrar uma maneira de processar tudo isso. Criei esta conta para ver se alguém já passou por algo remotamente parecido e, infelizmente, descobri que esse tipo de situação não é tão incomum quanto eu imaginava. Peço desculpas antecipadamente pelo tamanho do post, mas eu precisava colocar tudo para fora, porque achei que enlouqueceria se não falasse sobre isso. Conheci minha esposa, vamos chamá-la de Sui, na faculdade, quando ambos tínhamos 18 anos. Desde nosso primeiro encontro, nos demos bem imediatamente, em poucas semanas, já trocávamos eu te amo. Foi ela quem tomou a iniciativa de me conquistar, mas eu fiquei extremamente feliz por isso ter acontecido. Compartilhamos nossos maiores medos e segredos um com o outro. Quando o pai dela faleceu no último ano da faculdade, estive ao lado dela durante todo o processo. Ele teve câncer de pâncreas, e quando foi hospitalizado, passei inúmeras noites no hospital para que ela não ficasse sozinha. Enfrentamos essa fase juntos, e naquele momento, nosso vínculo se fortaleceu ainda mais. Ela dizia que não sabia o que teria feito sem mim e me chamava de sua alma gêmea. Naquele instante, tive certeza de que me casaria com ela e, 2 anos após nossa formatura, fiz o pedido. Naquele momento da minha vida, tudo parecia perfeito. Casei com a mulher dos meus sonhos. Consegui um ótimo emprego logo após me formar e ambas as nossas famílias nos adoravam. Além disso, tinha ao meu lado meu melhor amigo, Dave. Alguém com quem eu achava ter um laço inquebrável. Como se fossemos irmãos, nos conhecíamos desde a 3ª série e ele era como o irmão que nunca tive. Dave também era casado e, cerca de um ano atrás, mudou-se para outra cidade quando sua esposa conseguiu um cargo promissor em um grande escritório de advocacia. No entanto, sua vida desmoronou quando ela faleceu em um acidente de carro, algo que o destruiu completamente. Ele acabou voltando para nossa cidade natal, mas nunca mais foi o mesmo. Tentei estar ao lado dele, mas ele se recusava a interagir com qualquer pessoa e ninguém parecia entender a dor que ele estava passando. Foi então que pedi para minha esposa conversar com ele, já que ela também havia perdido um ente querido e talvez ele pudesse se sentir mais confortável falando com alguém que soubesse o que era passar por isso. Sim, eu sei agora que isso foi um erro enorme. Começamos a visitá-lo diariamente. Com o tempo, Sui passou a passar horas na casa dele, mesmo sem mim. Eles começaram a fazer trilhas juntos, assistir filmes sem me chamar, sair para almoçar sozinhos, enfim, coisas que casais costumam fazer. Obviamente, isso foi muito além do que eu imaginava e comecei a me sentir desconfortável, mas, ao mesmo tempo, via que Dave estava melhorando por causa dessa amizade. O que me fez ignorar os sinais foi o fato de que, antes disso tudo acontecer, Sui e Dave nunca se deram bem. Ela sempre achou que ele era um babaca, principalmente porque, antes de se casar, ele pulava de um relacionamento para outro e, mesmo depois de encontrar sua falecida esposa, ainda traiu inúmeras vezes. Por isso, Sui sempre demonstrou um certo desprezo por ele e questionava como eu conseguia ser amigo de alguém com uma moral tão baixa. Essa versão dela por Dave me fez baixar a guarda, e foi aí que tudo começou. Com o tempo, Sui e Dave se tornaram inseparáveis, a ponto de ela começar a convidá-lo para eventos que eu havia planejado apenas para nós dois. Além disso, ela começou a apresentar comportamentos que, agora, reconheço como sinais clássicos de traição. Estava sempre no celular, ficou cada vez mais distante, quase não tínhamos mais intimidade e passou a chegar em casa cada vez mais tarde. Nesse ponto, tudo estava muito suspeito. Certo dia, enquanto ela mexia no celular, perguntei com quem estava falando.
Ela disse que era com uma amiga e, quando pedi para ver a conversa, ficou irritada e me chamou de possessivo. Conversei com Dave sobre como essa amizade deles estava me incomodando, e ele me garantiu que nada estava acontecendo, chegando até a me acusar de não confiar nem nele nem na minha própria esposa. Eu estava sendo manipulado e nem percebia. Isso continuou até que, um dia, Sue saiu de casa dizendo que passaria o fim de semana na casa da irmã, pois precisava de um tempo longe de mim, já que, segundo ela, minhas acusações estavam deixando-a louca. Ainda desconfiado, liguei para a irmã dela para confirmar se realmente estava esperando Sue, e ela confirmou, mas disse que minha esposa ainda não havia chegado. O problema é que Sue saiu de casa às 15 horas e a casa da irmã dela ficava a cerca de 4 horas de distância, agora já eram 22 horas. Algo dentro de mim me dizia para ir até a casa do meu amigo, e foi o que fiz. Quando cheguei, vi o carro da minha esposa estacionado a poucos metros da casa dele. Naquele momento, não havia mais dúvidas sobre o que estava acontecendo e, por mais que eu odeie admitir, chorei muito ali mesmo. Depois de alguns minutos, decidi entrar e ver com meus próprios olhos. Passei pela porta dos fundos, que eu sabia que estaria destrancada, e fui entrando devagar. Logo, comecei a ouvir minha esposa gemendo. Meus joelhos tremiam quando cheguei à porta do quarto dele. Através da fresta, vi minha esposa inclinada sobre o criado mudo dele. Essa é uma imagem que nunca vou conseguir tirar da cabeça. Estou literalmente chorando enquanto escrevo isso. Abri a porta com força e os dois congelaram, me encarando. Foi preciso cada gota de autocontrole dentro de mim para não espancar Dave ali mesmo. Apenas me virei e saí da casa. Ouvi os dois se mexendo desesperadamente e minha esposa começou a gritar, implorando para eu parar, dizendo que podia explicar, mas eu não queria olhar para ela. Não sei o que poderia ter feito se o fizesse, então apenas entrei no carro e fui embora. Chorei a viagem inteira de volta para casa enquanto os dois me ligavam sem parar. Agora estou na casa de um amigo da faculdade há cerca de uma semana. Não consigo comer, não consigo dormir e não consigo pensar em nada além disso. A dor é insuportável. Eu quero desaparecer deste mundo, mas sou covarde demais para fazer isso comigo mesmo. Estou tentando ser forte, mas minha determinação está vacilando. Como alguém que você ama tão profundamente pode fazer algo assim? Eu não sei o que fazer. Como posso lidar com isso? Por favor, me ajudem. Atualização 1. Antes de tudo, queria agradecer a todos pelo apoio e pelos conselhos. Vocês tornaram esse momento da minha vida um pouco mais suportável. Algumas pessoas compartilharam suas próprias histórias e isso me fez perceber que há algo do qual eu posso me recuperar. Tive muitos pensamentos sobre acabar com minha própria vida, mas acho que já superei essa fase. Então, muito obrigado por se importarem comigo. Muitos de vocês pediram uma atualização, então aqui está. Sinceramente, eu não sei o que pensar sobre tudo isso. Recebi vários e-mails, mas quis compartilhar esse em particular porque ele me deixou confuso. Percebi que definitivamente não conheço mais a pessoa com quem me casei. O que vocês acham disso? Como muitos de vocês sugeriram, além de familiares e amigos, entrei em contato com uma advogada e me encontrei com ela ontem. Contei todos os detalhes e ela parece estar muito motivada a me ajudar a sair dessa situação com o menor dano financeiro possível. Dado o contexto, ainda amo minha esposa profundamente, mas não sei se vou conseguir superar isso. Recebi várias mensagens do Dave também, mas não quero lê-las. Minha mente oscila entre tristeza e raiva e, no momento, não sei como me sentir. Será que devo tentar ver se uma reconciliação é possível ou simplesmente acabar com esse casamento agora e me poupar de mais sofrimento? Minha família sabe de tudo. Aparentemente, Sue confessou para todo mundo o que fez. Já faz mais de 2 semanas que estou afastado de todos e ainda não sei o que fazer. A dor continua tão intensa quanto no primeiro dia e, sempre que fecho os olhos, a única coisa que consigo ver é Sue e Dave juntos. O sofrimento não diminui. Sei que a maioria de vocês está dizendo para eu simplesmente me divorciar e, se estivesse no lugar de vocês, provavelmente diria a mesma coisa, mas as coisas não são tão simples quando se está dentro da situação, dado tudo o que descobri recentemente. Eu realmente apreciaria qualquer conselho, especialmente de pessoas que já passaram por isso, cônjuges traídos ou até mesmo quem traiu e tentou reparar o dano. Como vocês conseguiram seguir em frente? Isso é sequer possível. Neste momento, tenho quase certeza de que vou seguir com o divórcio, mas preciso de alguma garantia de que estou tomando a decisão certa. Li todos os comentários e senti que precisava acrescentar algumas informações. Fui informado por Sue, assim como por familiares e amigos, que ela está morando com a irmã nas últimas semanas. Em um dos e-mails que me enviou, disse que só falou com Dave uma vez desde que descobri tudo e que cortou completamente o contato com ele. A mãe dela também me mandou mensagem pedindo desculpas pelo comportamento da filha, mas não atendi as ligações dela.
Ela disse que Sue está fazendo terapia individual no momento e, em outro e-mail, minha esposa afirmou que nunca teve a intenção de me deixar por Dave, que tem sentimentos por ele, mas que não o ama. Como assim? Dave, supostamente, está de partida, mas, pelo que me disseram, está adiando isso porque quer falar comigo cara a cara antes de ir. Há várias outras coisas que ainda não mencionei e provavelmente estou deixando passar alguns detalhes. Mas algumas pessoas da minha família e alguns amigos acreditam que eu deveria pelo menos conversar com Sue antes de tomar qualquer decisão e seguir a partir daí. É nesse ponto que estou agora. Atualização 2. Então, tirei um tempo fora do Reddit e das redes sociais para refletir sobre o meu casamento e as decisões que eu precisava tomar para o futuro. Recebi muitos conselhos de pessoas gentis aqui, além de familiares e amigos, mas eu não sabia exatamente o que queria. Muita coisa aconteceu desde então isso pode acabar virando um romance. Peço que tenham paciência. Quando olhei para o nosso casamento, a maior parte dele foi preenchida por memórias felizes, o que me fez tentar tanto encontrar uma razão para continuar, mas quando comecei a pensar na traição, em como ela e Dave me manipularam, me fazendo duvidar da minha sanidade, a única coisa que senti foi raiva. Quanto mais eu refletia, mais irritado eu ficava. Nunca vou esquecer o quanto Sue ficava brava quando eu questionava onde ela tinha ido quando chegava tarde em casa, ou o olhar de nojo que Dave me deu quando eu perguntei, homem a homem, se havia algo entre ele e minha esposa. A traição em si já foi ruim o suficiente, mas o pior foi que foi com meu melhor amigo, e a manipulação, a maldita manipulação, isso eu nunca vou superar. Eu sei, eu fui um idiota, mas é preciso um tipo especial de pessoa para mentir com tanta facilidade e de forma tão convincente. Não sei como conseguiram inverter a situação assim. Lembro de uma noite em que ela chegou tarde em casa, uns 2 dias antes de eu descobrir tudo. Ela me dizia o quanto me amava e o quanto estava excitada ao voltar para casa pensando em mim. Agora, tenho quase certeza de que ela voltou de lá, porque não estava usando calcinha. Ela teve sexo com os dois, um após o outro. Eu a beijei. Toda essa situação me fez me sentir um idiota. Como pude deixar que eles passassem por cima de mim dessa forma? Eu me sinto tão emasculado. Quanto mais refletia sobre tudo isso, mais a vontade de ir até a casa de Dave aumentava, mas eu não podia, não há justiça para mim, não com nosso sistema judiciário. Eles podem me atormentar, me agredir mentalmente, mas se eu retaliar, sou eu quem vai para a prisão. Por quanto tempo, eu não sei. Conversei com minha advogada sobre isso e ela me aconselhou a não fazer nada impulsivo. Não só eu iria para a cadeia, mas também colocaria em risco minhas chances no processo de divórcio. Ela sugeriu que eu procurasse um terapeuta, mas eu não queria, não vejo necessidade disso. Eu ainda estava sendo bombardeado com e-mails de Sue, e eles só estavam me deixando mais irritado. Ela continuava com a mesma conversa, dizendo quanto sua vida seria miserável sem mim. Ainda teve a coragem de me enviar versículos bíblicos sobre perdão. Se eu significasse tanto para ela, por que então fazer isso? Comecei a voltar ao trabalho, porque queria ficar ocupado. Me distrair tem me ajudado a lidar melhor com a situação e, além disso, não estou bebendo tanto quanto no começo. Um dia, enquanto estava no trabalho, recebi uma carta de Sue. Eu queria apenas jogá-la fora, mas decidi ler. Nela, ela falava sobre sua terapia individual e como isso a ajudou a descobrir algumas questões subjacentes que ela tinha com ela mesma, a principal delas sendo sua baixa autoestima. Ela explicou que a discrepância entre nossa aparência física a fazia se sentir muito insegura e que, no fundo, ela queria se sentir desejada por alguém além de mim. Segundo ela, a irmã dela sempre foi muito mais bonita, e isso contribuiu para a baixa autoestima dela. Ela disse que, embora soubesse que eu a achava atraente e que eu a fazia se sentir bonita, ela procurava essa validação em outra pessoa. Ela se desculpou novamente e disse que isso não era uma justificativa, mas que estava simplesmente procurando uma maneira de garantir que isso nunca mais acontecesse, ou caso eu decidisse lhe dar uma segunda chance. Então, ela sugeriu que tentássemos fazer terapia de casal para resolver as coisas. Eu ainda não respondi nada do que ela ou sua família me enviaram até esse ponto, então ignorei novamente. Iniciei o processo de divórcio e o primeiro passo foi dividir as nossas finanças, e, infelizmente, não consegui me desvincular dela sem o consentimento dela. Cada um de nós tem contas separadas e uma conta conjunta de poupança, e, infelizmente, não posso pegar o que me é devido dessa conta sem a permissão dela, mesmo que eu ganhe muito mais do que ela e tenha contribuído com a maior parte do dinheiro naquela conta. Provavelmente, terei que dividir tudo com ela 50-50. Então, continuei com o processo de preenchimento dos papéis de divórcio. Ela foi notificada algumas semanas atrás e aí o caos começou. No mesmo dia em que ela foi notificada, ela apareceu no meu apartamento com a petição de divórcio na mão.
Não sei como ela descobriu onde eu estava, nós apenas nos encaramos por um tempo que parecia eterno, e toda a dor daquela noite voltou com força total, todas as emoções que senti voltaram com mais intensidade, quase chorei de novo, mas não chorei. Ela parecia ter chorado e correu até mim tentando me dar um abraço, eu a empurrei suavemente, e isso a fez ficar histérica, começou a gritar, perguntando por que eu estava desistindo dela tão facilmente, e se não podíamos simplesmente conversar, nesse ponto. Eu só queria me afastar dela, olhar para ela me causava um turbilhão de emoções, então eu só queria sair de lá, antes de fazer ou dizer qualquer coisa de que eu pudesse me arrepender, tentei voltar para o meu carro, mas ela se jogou em cima do capô. Perguntei o que ela queria e ela disse que só queria conversar, que não podíamos terminar nosso casamento dessa forma, sem pelo menos esclarecer as coisas. Acabei cedendo, porque ela claramente não estava aceitando um não e estava fazendo um escândalo, então fomos para o meu apartamento e eu me sentei para ouvir o que ela tinha a dizer. Ela disse novamente que faria qualquer coisa para salvar nosso casamento, que não ama o Dave, que está arrependida e explicou que fez uma pesquisa sobre como seguir em frente e sugeriu uma separação temporária, onde eu poderia sair com quem quisesse, mas que eu deveria adiar o divórcio e, no mínimo, dar a ela a chance de restaurar nossa amizade, depois, nosso relacionamento de marido e mulher. Ela sugeriu várias coisas malucas, como um casamento aberto unilateral, em que ela ficaria com o direito de se relacionar com outras pessoas, e tentou me mostrar histórias de outros casais que conseguiram superar a infidelidade. Sugeriu até que nós dois deveríamos simplesmente mudar para outro estado ou até outro país, só nós dois. Essa parte me feriu um pouco, porque não muito tempo antes de tudo isso acontecer, falávamos sobre mudar e começar nossa família. Quando ela terminou de falar, ficamos ali, em silêncio, apenas nos encarando. Então eu perguntei, por que ele? Por que trair comigo, com ele, e só voltar depois que eu a peguei? Ela começou a chorar muito quando fiz essas perguntas, disse que se sentia muito culpada, mesmo durante os atos, mas que não sabia como parar, que estava tão envolvida no caso que não pensou nas consequências, nem no que poderia perder. Ela disse que a terapia fez perceber que, provavelmente, teria me traído em algum momento, se não com Dave, seria com outra pessoa, e que isso foi causado pelos mesmos problemas que ela não sabia que tinha. Perguntei se ela amava Dave, e ela me garantiu que não falavam desde que eu fui embora e que não sabia nem onde ele estava agora, que amava só a mim e faria qualquer coisa para corrigir o que fez conosco. Perguntei se ela já havia me traído antes de tudo isso, e ela jurou sobre o pai falecido dela que essa foi a primeira e última vez. Perguntei quem mais sabia sobre ela e Dave. Ela hesitou e disse que só a irmã dela, mas que a irmã só soube poucos dias antes de eu descobrir e que ela implorou para terminar e se confessar para mim. Para aqueles que sugeriram que a irmã sabia, estavam certos. Perguntei também por que ela estava implorando, por que não simplesmente deixou tudo para ficar com Dave. Perguntei se ela estava fazendo isso porque achava que era a coisa certa a fazer, e não porque realmente quisesse ficar comigo. Ela respondeu dizendo que estava fazendo isso porque me ama e sabe que tomou decisões horríveis. Conversamos por um bom tempo, com muito choro da parte dela, mas nada de choro da minha parte. Eu já havia chorado o suficiente quando descobri tudo e não tinha mais lágrimas para derramar por isso. Então perguntei se havia mais alguma coisa que ela quisesse me contar, se havia mais algum segredo que estava escondendo. Ela começou a chorar novamente e me pediu para não ficar com raiva, isso me deixou muito nervoso. Ela chorou por um tempo, até que eu a encorajei a simplesmente falar, porque estava me deixando muito desconfortável. Então, finalmente, ela disse que descobriu que estava grávida logo após eu ter saído de casa e que fez um aborto porque não tinha certeza de quem era o pai. Ela disse que achou que, se fosse de Dave, não haveria mais chance de reconciliação e sentiu que tinha que fazer isso. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo, fiquei em choque, e ela começou a implorar ainda mais para que isso não fosse o fim do nosso relacionamento. Eu simplesmente fiquei paralisado, pedi para ela sair e ela começou a implorar para ficar, dizendo que ainda precisávamos conversar, mas todas essas súplicas só estavam me enfurecendo, especialmente depois das notícias que eu acabara de ouvir. Perguntei a ela quantas semanas ela estava quando descobriu a gravidez, e ela disse que foi algumas semanas, então me ocorreu. Espera aí, você disse em um e-mail que só começou a ter sexo com Dave uma semana antes de eu descobrir, isso foi uma mentira? Ela assentiu. Ela simplesmente assentiu. Ela explicou que disse isso porque não queria me machucar com os detalhes e estava tentando minimizar a situação. Ela confessou que foi algo físico, por menos de um mês. Ela tentou me consolar, mas eu a empurrei para longe. Pedi para ela sair e nunca mais voltar. Ela tentou dizer algo, mas comecei a gritar para ela ir embora.
Perguntou se poderíamos conversar novamente quando eu processasse tudo, e eu recusei. Eu disse que encontrei um emprego em outro estado e que iria me mudar assim que o divórcio estivesse em andamento. No nosso estado, existe um período de cool-off de 2 meses depois que você entra com o pedido de divórcio, e eu já havia planejado isso, apenas estava finalizando tudo antes de pedir demissão do meu trabalho atual. Já havia avisado meu chefe na época. Quando ela ouviu isso, foi mais choro e imploração, como antes. Eu pedi para ela sair ou eu chamaria a polícia. Ela saiu relutantemente e eu simplesmente me deitei no chão, me perguntando onde foi que eu errei, como meu casamento chegou a esse ponto em um período tão curto de tempo. Eu simplesmente não conseguia entender. Antes, eu estava relativamente certo do divórcio, mas depois de conversar com ela, agora estou mais certo da minha decisão do que nunca. Ignorei todos os esforços de Suzanne para entrar em contato comigo novamente. No entanto, há alguns dias, na quinta-feira, recebi uma ligação da minha mãe, dizendo que Sue estava no hospital. Aparentemente, ela havia sido internada por uma overdose de drogas. Tudo isso parecia um pesadelo. Ainda não sei como processar tudo isso. Por que tudo isso está acontecendo? Visitei Sue no hospital e ela parecia estar bem, mas foi levada para uma ala psiquiátrica. É aí que as coisas estão agora. Eu ainda não entendo o motivo de ela ter feito isso. E quando fui visitá-la, ela estava dormindo. Isso dói, porque eu ainda a amo, e, por enquanto, estou apenas feliz que ela esteja bem. Eu não tenho pensado muito no divórcio, dado tudo o que está acontecendo agora, como eu deveria proceder. Provavelmente estou deixando de fora muitos detalhes importantes, mas adicionar mais informações só tornaria isso insuportavelmente longo. Eu realmente preciso de sugestões sobre o que fazer a seguir. Edit. Não consegui responder a maioria dos comentários de vocês, então, por favor, se sintam à vontade para opinar, eu realmente poderia usar os conselhos de vocês. Muito obrigado a todos. Atualização 3. Eu esperava que minha última atualização fosse a última postagem sobre este assunto, mas aqui estou de novo. Já se passaram cerca de 8 meses desde que minha vida virou um inferno, e, infelizmente para mim, as coisas continuam piorando. Não vou entrar em detalhes, mas espero poder compartilhar o suficiente para obter um retorno construtivo de vocês aqui. Vocês foram muito mais úteis do que sabem. Na última vez em que postei, Sue estava em um estado mental bem ruim. Infelizmente, ela melhorou depois de algumas sessões de terapia. Eu realmente me senti mal por ela, mas sabia que não podia ficar. Sei que muitas pessoas passaram por isso e conseguiram superar, mas eu sei de mim mesmo, se eu tivesse ficado, só estaria fazendo mais mal para mim e para ela do que bem. Nunca vou superar isso, e provavelmente vou carregar um pouco de ressentimento, mesmo daqui a alguns anos. Concordamos com o divórcio, mas ela queria que continuássemos em contato, mesmo que fosse um contato mínimo. O processo de divórcio foi bem tranquilo e nos divorciamos há cerca de 1 mês. Eu me mudei para a Costa Oeste para começar de novo, e finalmente as coisas estavam começando a melhorar para mim. Mas então recebi uma ligação sobre Sue, novamente da irmã dela, e para resumir, Sue sofreu um AVC. Ela está quase completamente imobilizada do lado esquerdo do corpo e mal consegue falar. Não consigo nem colocar em palavras o quão devastador foi ouvir isso, muito menos o quanto eu me senti esmagado quando fui visitá-la. Ela não parecia nada com a pessoa que eu conhecia, e sempre chorava quando me via. Uma das piores partes de tudo isso é que eu não consigo deixar de sentir que é minha culpa o que aconteceu com ela. As pessoas dizem que não é minha culpa, mas eu sinto que é. Mesmo que a família mais próxima dela diga que não é minha culpa, consigo perceber uma certa hostilidade por parte deles sempre que falo com eles. A tia dela me xingou na frente de todo mundo quando me viu, e todos ficaram em silêncio. Eles só pediram para eu deixar tudo pra lá e seguir com minha vida. Por mais que eu gostaria de simplesmente seguir em frente, ainda dói saber como tudo isso acabou. Não falei com Sue desde o AVC, e a família dela não me deixa vê-la, porque aparentemente eu a estresso. Eu nem sei todos os detalhes, porque não tenho direito de saber. Agora, parece que não consigo ter um descanso. Que merda, eu acho.